Fala pessoal, como é que vocês estão? Esse é o quinto vídeo onde nós estamos discutindo a historicidade de Jesus Cristo, onde nós estamos falando sobre se Jesus passou ou não passou por essa terra, onde eu vou trazer alguns dados, alguns fatos em que vai nos trazer clareza sobre essa certeza ou incerteza. Bom, vamos lá. No vídeo anterior nós estávamos discutindo sobre as doutrinas sobre o casamento dentro da cultura judaica. E nós ainda estamos nas doutrinas. Hoje nós vamos falar sobre o dote. Como as famílias tratavam o dote. Então vamos lá. Como acontecia o dote? As famílias elas se juntavam, se uniam para discutir tudo sobre o casamento. Eles já haviam discutido sobre a idoneidade do noivo, sobre a idoneidade da noiva, e agora eles vão discutir os demais fatos, que são o dote, que são a capacidade do noivo de sustentar a esposa, são a festa, é a realização matrimonial em si, é a concepção sexual, pois após o casamento havia uma tenda que era montada para a primeira relação sexual dos noivos e a casa dos noivos. Então, de que maneira que era isso? As famílias se juntavam e discutiam como tudo iria ocorrer e principalmente qual seria o valor do dote, qual seria o valor do dote pago pelo noivo. Café, gente, não pode faltar. Então eles discutiam qual seria o valor do dote pago pelo noivo. E existia um contrato em cima disso, que era o contrato de dote, era o mohar, onde esse dote era pago para o pai da noiva. Por que o dote era pago para o pai da noiva? Esse dote ele tinha como intuito, em uma eventual carta de repúdio do noivo, em uma eventual morte do noivo, porque a gente tem que levar em consideração que naquele período haviam muitas guerras, que naquele período, viver naquele período era muito perigoso. Se você acha perigoso viver nos dias de hoje, imagina há 2000 anos atrás, onde qualquer um podia sumir com você a qualquer momento e ninguém saberia, onde qualquer coisa poderia acontecer com você e não haveriam meios de você ser encontrado, onde a medicina não era a qual temos hoje. Se você acha que a medicina de hoje é precária, imagina naquele período. Então, todos esses termos traziam uma instabilidade muito grande sobre se o homem, se o marido, ele continuaria vivo ou não. Até porque uma guerra poderia estourar a qualquer momento. E os homens eram chamados imediatamente, eles não poderiam negar o chamado do exército do país deles. Por mais que os judeus estivessem sitiados pelos romanos, por mais que eles estivessem sob o domínio romano, caso os romanos quisessem solicitar o empenho dos judeus em uma guerra, eles teriam que ir para a guerra. Mas, bom, resumindo, o dote era pago para o pai da noiva com esses intuitos. Então, se o noivo desse uma carta de repúdio para a mulher, se o marido viesse a morrer, qualquer eventualidade que ocorresse, a esposa poderia recorrer ao dote que estaria em posse do pai. Caio, então isso quer dizer que não haveria dificuldade ou problemas para que essa mulher viesse a recorrer ao dote? Não. Dentro das tradições judaicas, dentro da lei judaica, dentro da lei de Moisés, não haveria. Mas nós precisamos levar em conta o caráter do pai, a idoneidade do pai. E isso não dá para você colocar em 100% dos casos. Mas o que a lei diz, o que a tradição diz, é que essa mulher deveria ter acesso a esse dinheiro de maneira imediata. E essa tradição fala muito sobre duas passagens na Bíblia. A passagem em que Jacó é enganado pelo seu sogro, em que Jacó queria casar com a filha mais nova de Labão, e Labão o obriga a casar por engano com a filha mais velha. Por quê? Porque nesse período, a primeira mulher a se casar daquela família tinha que ser a mais velha, porque a mulher tinha que casar no período entre 12 a 15 anos. Então é muito provável que, naquele período, a esposa de Jacó, a filha mais velha de Labão, ela deveria de ter mais de 15 anos já naquela época. Então Labão o enganou. E quando Jacó casa com a esposa que ele realmente queria, depois de cumprir mais 7 anos de serviço obrigatório para Labão, sem remuneração, e Jacó vai embora daquela terra, e a esposa dele pega os ídolos do pai, muita gente traduz essa passagem bíblica de que maneira? Que a esposa de Jacó era uma idólatra. Mas quando nós olhamos para a tradição, não é bem isso que acontece. Porque o que a esposa de Jacó estava fazendo? Ela estava recorrendo não apenas à herança, como o dote.
o dote, ela estava pegando como se fosse um pagamento pelos quase 15 anos de serviço que Jacó prestou para o pai dela. Porque de que maneira que funcionava naquela época? Como era as escrituras de casa? Era um ídolo, era uma imagem. Então muitas pessoas pensam que aquele ídolo que ela pegou era uma imagem de idolatria, mas não era, era a escritura da casa. Então quem apresentasse aquela escritura após alguns anos seria o dono da propriedade. Então foi isso que ela levou. Então preste atenção, isso também está correlato à ideia de dote. Outro ponto é a passagem bíblica em que Jesus ele vê as pessoas entregando as ofertas e os dízimos de perto. Então vem uma viuvinha e entrega tudo o que ela tinha. Muita gente pensa que aquilo era uma esmola que ela tivesse conseguido, e pode até ser, mas a maior probabilidade é que aquilo fosse o dote do casamento dela. Ou o dote, ou o final do dote, ou todo o dote, não dá para saber. Mas aquelas moedinhas eram o dote daquela viúva. Então isso aponta também para a existência de Jesus, porque isso tudo conta a tradição judaica. Então, não haveriam meios de você mentir, distorcer uma história que, desde o início, ela vem contando o que os judeus praticavam. E entenda uma coisa, Jesus foi perseguido pelos judeus. Então vamos continuar aqui. Nós já entendemos como funcionava o dote naquela época, já entendemos o período de casamento das mulheres, nós já entendemos a necessidade do noivo pagar o dote. Eu acho que eu falei isso no vídeo anterior, mas eu vou repetir por via das dúvidas. Por que o noivo tinha que pagar o dote? Além de ser uma segurança futura para a esposa, era uma confirmação também para os pais de que aquele homem tinha capacidade de manter a sua esposa. Ou seja, ele está tirando a filha de uma família, mas ele tem capacidade de arcar com aquelas despesas, ele tem como custear aquela esposa, ele tem como manter a estabilidade daquela mulher. Ele é um homem trabalhador. Isso também passava mais uma via de idoneidade para aquele homem. Então, vamos lá. E como eu falei anteriormente, o período de noivado ele durava 12 meses. Para que acontecesse tudo isso, a família decidisse o contrato de dote, para que o noivo pudesse construir a casa ou comprar a casa, para que eles realizassem a festa, realizassem o matrimônio, para que eles também construíssem o quarto de núpcias, que era uma tenda onde eles teriam a primeira relação sexual, né? Mas dentro de todo esse contexto era proibido que houvesse uma relação sexual entre os noivos. Por mais que o noivado já fosse propriamente dito um casamento, era muito sério o noivado naquele período. Por mais que hoje nós tenhamos tirado muita credibilidade disso, naquele período era muito sério. Um noivado não poderia ser aberto mão assim, não quero mais. Não, você teria que explicar para toda a sociedade, para os líderes sacerdotais, qual o motivo você não estava querendo casar mais. E outra coisa, além de você ter que explicar isso tudo para a sociedade, você precisava escrever uma carta de repúdio. O que era uma carta de repúdio? Seria hoje o divórcio. Você teria que assinar um divórcio, para você ver como eles levavam isso a sério. O grande problema é que quando você escrevia uma carta de repúdio, você basicamente destruía a vida da mulher. E agora, nós entramos num tema muito sensível, num tema muito sensível, que é o quê? Que é a gravidez de Maria. Quando Maria ela engravida através da concepção do Espírito Santo, assim como os livros canônicos afirmam, José percebe essa gravidez no noivado deles e obviamente, José não acreditou no que Maria disse. Então, José queria ir embora, ele queria abrir mão daquele relacionamento, porque não havia credibilidade, não havia confiança entre os dois, porque Maria estava grávida. Mas aí você se pergunta, tá, então por que Moisés não fez a carta de repúdio? Porque se Moisés faz a carta de repúdio, ele teria que explicar de quem que é aquele filho. E se ele fala que aquele filho não era dele, Maria seria apedrejada. Por mais que, porque era a lei do período, por mais que naquele período todos os israelitas estivessem sobre o jugo dos romanos e eles não pudessem mais fazer justiça com as próprias mãos, ainda assim alguém poderia fazer alguma coisa, atentar contra a vida de Maria. Então José opta em ir embora sem que ninguém soubesse, para que toda a culpa daquele abandono recaísse sobre ele.
Maria ainda assim sofreria alguma pressão social? Sofreria, porque ela estava grávida. Mas não seria apedrejada. Porque a carta de repúdio, ela só poderia ser feita pelo marido. Só o marido poderia fazer a carta de repúdio. Uma denúncia de traição, só o marido poderia efetuar. Então compreenda, a partir do momento que descobrissem a gravidez de Maria, quando fosse procurar José, não encontrariam. Então não teriam como iniciar nenhum processo judicial, nenhum processo civil contra Maria, porque era dessa maneira que acontecia naquele período. Então, para que não houvesse nenhum tipo de punição social sobre Maria, além do julgamento do povo, José optou em ir embora. E isso confirma, teologicamente, não é confirma, né, mas abre para a discussão sobre o fato de José ser muito mais velho do que pode se imaginar. Porque, venhamos e convenhamos, você acredita que um jovem de menos que 20 anos, ou até os seus 20 alguma coisa, teria maturidade o suficiente para discernir sobre essa questão, saber do tamanho do prejuízo que aquela mulher teria e ainda assim assumir sobre si toda a culpa e ir embora, para que o único nome que fosse prejudicado fosse o nome dele? Então, abre-se essa questão. Eu acredito que seria muito impossível que um cara aí novo tivesse essa maturidade, esse raciocínio. É muito difícil. Mas, então, vamos lá. Vamos para um texto, o texto de Mateus, capítulo 1, do versículo 20 ao 25, em que vai falar um pouco sobre esse assunto. E projetando a ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Esse período é o período em que José já tinha determinado de que ia embora. Dizendo, José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque pelo que nela está gerando é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos os pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chama-lo pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, termina aqui a nossa discussão sobre a tradição judaica, que fala sobre o processo matrimonial, sobre os contratos de casamento, sobre toda a cultura que consistia em cima do casamento naquele período, e nós vamos iniciar no próximo vídeo a falar sobre a história de José. Então, falando sobre a história de José, nós vamos falar sobre a real possível idade de José em cima de alguns textos apócrifos que relatam isso. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, me chama no direct. Cara, eu vou ficar muito feliz em poder responder a sua dúvida. E se eu não souber responder, eu vou pesquisar e, no mínimo, discutir qualquer tipo de situação referente ao que nós estamos falando aqui. Já tem algumas pessoas que estão me chamando. Cara, é muito legal. É muito bom você compartilhar algo e você ver que as pessoas estão recebendo aquela informação e estão sendo críticas com aquela informação. Porque, cara, é horrível, pelo menos na minha concepção, você passar algo, você transmitir algo em que as pessoas recebam tudo sem raciocinar ou não recebam nada da mesma maneira, sem raciocinar. Então, seja crítico. Cara, seja crítico. Pesquise também e vamos discutir o assunto, beleza? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima.